Boa noite, pessoal. Aqui a gente tá hoje, eu, Lucas Araújo, Léo Veloso, eu, Oscar. A gente vai fazer uma entrevista com um atleta de esporte de força aqui, que é da nossa cidade aqui de Viamão. Ele já praticou strongman, já praticou powerlifting, já praticou mass wrestling, que é um esporte pouco conhecido aqui no Brasil, que tem origem russa, né, Sim. Lucas? E a gente vai perguntar por ele como que foi a trajetória dele nesses esportes aí, sobre toda a trajetória desde que ele começou a treinar até quando ele parou ali de competir e tal. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer pro Lucas ali é sobre quantos anos começou a treinar, em que academia começou a treinar. Comecei com 19 anos na academia no centro de Viamão, que não existe mais. E aí eu treinei por conta, parei um mês e depois eu voltei de novo e fiquei direto. Aí nesse meio tempo eu comecei a ver vídeo na internet de musculação e tudo, só que o que me chamava a atenção era sempre o pessoal do powerlifting e do strongman que eu via na TV. Sim. E o shape deles também. Aí eu comecei a treinar, como eu achei que nunca ia ter aqui no Rio Grande do Sul, não conhecia ninguém ainda que treinava aqui. Eu comecei a treinar focando naquele shape. Aí Sim. eu fazia treino, não pra força, porque eu não sabia fazer o treino de força ainda, mas um treino mais pesadinho Pesado, e sim. focado e não tinha muita restrição na dieta. Perguntar uma coisa, quem que era a sua referência quando começou a treinar? Quem eram os caras que tu via lá no vídeo, no exemplo? Eu tinha o Dominic Filou, que era do Canadá. Aí depois, mais já quando eu já estava competindo, o Brian Shaw, eu sempre inspirei, o Terry Holland. Nossa. Aí no powerlifting, o pessoal mais da antiga, mesmo que o supino não é o meu forte assim, o pessoal até do equipado mesmo, eu achava bem legal, porque era na parte do equipado, quebrando ângulo, chegando Sim, ângulo. sim, Não sim. aquelas federações que não... Sim, que faz os movimentos mas qualquer feio, movimento, mais qualquer duvidoso. movimento com muito peso é válido. Sim. Aí não gostava, mas principalmente comecei no strongman, que foi o que eu procurei. O primeiro contato que tu teve aí com o esporte, quando é que foi? Eu ouvi falar da academia do Marcão, aqui em Viamão, e aí eu tava treinando há 3 anos já, só que eu ouvi falar, aí que eu descobri que ele fazia esportes de força, que ele tinha Sim. feito campeonato de strongman, aí eu digo, mas eu acho que eu ainda não tô no nível. E aí eu não quis ir pra lá. E aí passou um tempo, eu e meu primo, a gente não queria mais ficar na nossa academia, porque eu tava insatisfeito, eram os equipamentos muito pequenos. E aí a gente resolveu lá fazer uma visita, tava lá o Marcão, a gente conversou meio sem pretensão nenhuma e começamos na segunda-feira na academia nova. E aí eu descobri que ele tinha parado com os treinos. Sim. E aí passou, acho que de strongman, né? Ele continuava treinando tudo, mas não de strongman. E aí passou acho que uns 3 meses, 4 meses, eu vi que eles começaram a falar sobre isso, a voltar com os treinos nos sábados ou nos domingos, eu não lembro Sim. direito. E aí quando ele marcou o treino eu escutei e perguntei pra ele se eu podia participar junto. E aí o meu pai na época tinha um caminhão, ele podia levar o caminhão também, né, pra gente Sim. puxar e tudo. E aí foi naquela época que eu comecei a treinar, que a gente começou a treinar todos os fins de semana. Sim, sim. Junto contigo, foi aí que eu te conheci, né? Claro, foi Quantos essa anos tu época aí. tinha? Quantos Ali anos? eu já tava com 20, comecei com 19, 23 e meio, por aí. Pô, era novo já. E tu já era forte, por exemplo, quando treinava ali no Já. Marcão. Começou a treinar no Tinha, Marcão. tinha. Antes mesmo de começar os treinos específicos de Strong, tu já era forte. Já no colégio eu fui selecionado, tinha as Olimpíadas dos colégios, Aham, já, que eu não sim, lembro. sim. Aí eu só que eu odiava educação física. Eu odiava esporte em grupo. Eu nunca fiz educação física, eu sempre ficava sentado. E aí eu fui selecionado, teve uma vez a modalidade de arremesso de peso. Pô. E aí eu fui selecionado, fiquei nos top 3 lá, só que daí eu não quis ir porque eu não gostava de fazer esporte. Mas isso já é uma coisa bem característica do pessoal do Power, né? E do Strong, do esporte de força que é individual, assim. Quase sempre são pessoas que não gostam de esporte coletivo, Sim. né? A maioria dos caras que eu Eu conheço. gosto também que, não eu gosto, gosto que eu não dependa gosto. de mim. Eu gostava, sabe? Eu sempre pratiquei, mas a maioria, acho que 90% não gosta. O Eu pessoal- acho que é válido para distribuir experiência, um ajudar o outro, mas na hora da competição é Depender- tu. É. Sim.
essa é uma eu não gosto de vantagem, eu tô verdade. no meu melhor e aí meu parceiro de equipe não tá. Sim, Ou é eu tô no verdade. meu pior também, eu prejudico alguém. Claro. É engraçado, né? Porque quando a gente vai pra uma competição de power, talvez de strong, de mass wrestling, que nunca fui, mas talvez seja assim também, a gente torce também pros outros, mesmo sendo, por exemplo, meu adversário. Posso Sim. estar na mesma categoria que tu, mas eu quero ver tu dando o Sim, melhor. sim. Mesmo a gente não gostando de trabalhar em Até equipe, porque né? tu fica mais É. motivado a ganhar da pessoa. Exato, exato. Claro, legal. claro. Se tiver igual a categoria com uma pessoa só, tu não tem estímulo. Sim. E o powerlifting em si, ele é um trabalho de equipe, né? Tem a equipe junto, tem que ter Verdade. alguém pra te ajudar. Cadastra melhor, lá a né? equipe na hora do Verdade, evento. verdade. Te cadastra na hora do evento e, na verdade, se tu, é muito melhor se tu tiver. Tem gente que compete sozinho, já vi também, né? Mas é bem mais complicado tu fazer pedida, tu fazer toda essa... Mas até lá fora os melhores, todo mundo tem uma Tem uma equipe, base né? ali. Tem que ter, tem né? um círculo Tem de que amizade. ter. Verdade. Mas enfim, tava lá, começou treinando no Marcão, descobriu que tinha treino no sábado, domingo, começou aí. Comecei aí todo dia, todos Toda os semana. treinos. E aí, acho que não lembro se foi o Oscar ou o Marcão que teve a ideia de voltar a fazer um campeonato de Strongman. Fui eu e ele, acho que a gente conversou E não daí lembro quem foi, né? aí eu disse, vamos tentar patrocínio. Minha tia tinha uma loja de roupas esportivas, patrocinou. Na época eu tinha uma empresa de Isso. pão aqui, eu consegui patrocínio. Aí o Oscar conseguiu também. Aí O cara da ótica, te lembra que ele ajudou nós o da também? ótica também a gente conseguiu. Nossa, cara. Aham, Nossa. Aí a gente conseguiu uns suplementos. Não, o Oscar pagou os suplementos, ele e o Marcão. Isso. E a gente juntou dinheiro pra pagar, porque foi um campeonato que tinha premiação em dinheiro também. Tinha premiação em Pô, dinheiro. era bom Isso. então. Aham, Tinha era premiação em dinheiro. legal aquela época. Não era muito amador, Não, não. era- Não, tinha premiação em dinheiro. Tinha premiação em dinheiro, era de 200 a 100. Não me lembro mais. 200, não, 150 na e 100, época era acho que bom. Era bom. E aí ganhava suplemento, tinha os banners dos patrocinadores que eles deram pra gente. Foi bem para o primeiro campeonato, ainda mais pra mim que nunca tinha. O Oscar já tinha um. Já tinha competido em Strong algumas vezes. Mas pra mim que nunca tinha competido, ainda ajudei a organizar, eu gostei bastante. Foi muito legal aquela vez mesmo. Então o primeiro esporte que o Lucas começou foi o Strongman, né? Aí depois tu passou pro Power, né? E No próprio campeonato eu conheci o Power, o pessoal que fazia Sim, Power, Campeonato né? Strong e daí, mesmo. Eles me convidaram, Daí o começou pessoal no que veio Power. competir junto com a gente, contra a Sim. gente, mas quer Sim, dizer, sim. junto com a gente, me convidaram a gente pro campeonato de powerlifting e eu Isso. já ouvia falar, obviamente, né? Mas digo, nunca fiz treino específico, meu treino era só de strongman. Mas chegava a fazer os treinos tipo deadlift? Não, agachamento, fazia, mas supino? nada focado Entendi. pra específico naquilo, eu fazia Entendi. como manutenção. Perfeito. E quando o treino de strong era muito forte, eu sempre aliviava muito ali Sim. na coisa. Isso. E pós isso aí tu conheceu o Mass Wrestling, né? Sim, Que foi aí- o esporte que abriu portas pra ti, pra sair. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a federação russa lá que pagava as despesas dos atletas que iam competir lá fora, que te deu assim a oportunidade de conhecer vários países, né? Tu conhece vários países, várias culturas. E isso aí foi através do esporte, né? Através do MAS, né? 100%. Tu competiu aqui primeiro, fez uma seletiva, como é que foi aí? Dá uma explicada pra nós. Sim, eu conheci o dirigente, o Vilmar Oliveira, num campeonato de power, que eu já tinha competido uns 3, 4 campeonatos. E aí ele fez esse campeonato de Mass Wrestling, que até então eu não conhecia, que é uma disputa como se fosse uma queda de braço, só com um bastão. É um oponente virado pro outro, apoiado com os pés numa tábua, e cada um segurando o mesmo bastão, e tem que um arremessar o outro para um lado ou tirar o bastão da mão. E é quase como uma luta. E aí eu vi esse anúncio, eu tava naquele negócio que eu queria competir em tudo que era de força, que eu gostava. Sim. E eu fui bem despretensioso, assim, achei que não ia ganhar nada. Tinha o Marcão, tinha o Sandro, tava o Tomate, o Sim, Supino. sim, o pessoal do Power. E aí eu digo, recém comecei no Power, já tô... E aí no final eu ganhei no absoluto. Que eu sempre competi na categoria acima de 140 quilos. Sim. E aí eu ganhei no absoluto, só que esse campeonato era vinculado à Federação Russa. Então o primeiro colocado absoluto ganhava direito de competição na Rússia e na Sibéria, na cidade de Yakutia. E aí foi eu e o dirigente Vimar. Ah, muito legal. E aí Yakutia é a cidade mais fria do mundo, né, Lucas? Pô, Isso. caramba. E aí essa- passou, acho que deu 2, 3 meses e a gente já tava lá. Caramba. Legal. E tivemos uma boa colocação ainda, era 30 e poucos competidores, a gente ficou em 12º. É uma boa colocação, porque é um Nunca esporte... treinei sim, nada. e lá tem gente que treina isso e é um esporte tradicional do país, Não, lá é né? tradicional. Lá a gente imagina. dei autógrafo, peguei criança, os pais davam as crianças pra gente pegar no colo pra tirar foto. A gente É, entrou que por legal, outra. cara. A gente entrou por outro negócio de van, parecia outro mundo, assim.
O reconhecimento, principalmente na Rússia, eles são Eles adoram multidesportivos, esporte, né? eles adoram Eles esporte, gostam de qualquer tudo que é esporte. Principalmente força. Não é uma visão mais restrita que nem o Brasil, é mais futebol, vôlei, pouca coisa. E o né? estádio era diferente também, ele era tipo de beisebol. Ele não era completo. Ah, entendi. Era telão legal. e meio nu. Ah, tá, entendi. E aí passava tudo que a gente ali na arena, passava tudo direto lá. Aí tinha a bandeira do Brasil, tudo. Ah, legal, tipo uma apresentação tipo Olimpíada. É, você entrava descia anunciando. tudo, era mundial. Bah, muito legal. E comparado às outras competições que já foi de Strong, Power, alguma delas tinha uma estrutura parecida? Ou só no máximo que tu encontrou isso? Não, só internacional. Mas o wrestling foi o esporte que mais me abriu porta e que mais eu conheci todos os atletas. Todos não, mas 4 atletas de Strongman que eu via na TV pessoalmente. Legal. E ainda competi contra ele, que caiu no mesmo round. Aí participei junto com o Mark Félix, com o Jerry, com o Robert Oberst. Eu não me recordo do outro. O Olsen? Não, competiu? eu não me recordo. Aí foi no... Essa foi a minha primeira competição, né? Foi na Sibéria. E aí depois eu voltei, acho que foi no mesmo ano ou no início do outro ano, e a gente teve a competição em São Petersburgo, que era tipo uma nacionais dele, não era nacionais, era como se fosse uma pré-mundial. Ah, sim. E aí teve aquela competição, aí nessa aí eu fui sozinho, porque era uma competição menor. Sim. E aí eu fui muito bem colocado, mas eu não perdi nenhum round. E aí deu um tempinho de 3 horas para fazer as aberturas e danças folclóricas ali. E nisso meu antebraço esfriou total. E aí eu não tinha mais contração. Aí eu ganhei um e perdi outro. Mas se eu tivesse ganhado, eu tinha ficado no top 3. Imagina muito que bom. triste. Só que daí eu caí pra repescagem, aí tu volta. Sim. Tu começa a voltar com Sim, quem caiu sim. junto. E se tu perder de novo, tu volta lá pra trás. Ah, Interessante, entendi. né? Bem interessante E mesmo. aí eu fui bem colocado, mas ali eu tava com... Se fosse direto do campeonato, eu tava com pique pra... Tava bem preparado. Tava. Tinha ganhado de 2 russos bem forte ali. Depois eu perdi pra um cara que tinha perdido pro outro que eu tinha ganhado. Sim, mas é por causa do antebraço. Sim, Não, fadigou demais ali, esfriou total. Sim, sim. E que outros lugares já conheceu? Aí depois, na sequência, eu fui pra... A gente teve um campeonato em Dubai. Dubai, né? Dubai foi um campeonato muito bom. Foi lá que eu conheci o primeiro competidor de Strongman. E o Odd Haugen, aquele que que faz competição de pegada e tudo. Ah, tá, que é um senhor já, né? Isso. Ele tem Sim, campeão ele mundial. era o técnico do Robert. Sim. Caramba. O Robert é aquele, o pessoal conhece aí do Strongman, aquele cara barbudo, cabeludo, ele faz até aquele programa que ele e o Ed Hall, os outros Sim, iam ele e o Ed Hall ficou reproduzir. sempre Te lembra que né? eles reproduziam as provas antigas do Strongman pra ver se eles conseguiam fazer? Esse é o maior que tinha. E acho que ele era o mais forte ali de todos eles. O Robert ele era o mais forte. sempre ganhava, mas não, né? ele não ganhou Mas- ali. Não me lembro se ele sempre ganhava, eu vi ficou- algumas que ele ganhou ali, outras o Ed Hall. Eu fiquei em 6º e ele ficou em 8º. Ah, Mas foi uma coisa assim, bem aleatória, assim, porque ele era na época o campeão de log lift. 225 ele tinha feito. Nos Estados Unidos. Não sei se nos Estados Unidos era o recorde mundial. sim. Mas daí a primeira luta minha Acho que era foi eu americano. contra ele. E aí eu ganhei o primeiro round e perdi os outros 2. Só que depois, mais tarde, ele foi eliminado pelo ucraniano, Sim. que era meu colega de quarto, e eu ganhei do ucraniano. Ah, pra te Na ver que é uma repescagem. coisa Sim. de- Aí a tu tá técnica- mais exausto que o outro. Exato, coisa. exato. Ou a técnica de um contra o outro, Isso. talvez. Aí eu fui encaixe eu fui melhor, dois estratégia. lugares melhor que ele. E é na hora de se Sim. vai, tu tem que vir. É um esporte rápido, né? De explosão. Explosão. É um esporte de explosão. Só que quando a força é muito empatada, é técnica. É técnica. Tu tem Quanto tempo dura assim, mais ou menos um round que fala? são Como 2 se fosse um round? rounds, se empatar tem o terceiro. Entendi. Quanto E tempo aí- dura mais ou menos? É muito rápido. É rápido, né? Se a força é desproporcional, é segundos. Se a força é proporcional, ali no máximo 1 minuto, porque é uma força muito constante. Eu... Tu rompe bíceps, bastante bíceps, posterior de coxa, peito. Caramba. É bem E aqui, lesivo, sim, sim, e, é bem e lesivo. os calos, a mão, assim, às vezes tu nem sente quando vê tá um buraco. Porque é uma madeira com magnésio. Entendi. E aí ela não tem aquele negócio de tu suar que nem o ferro de escorregar. Ela absorve e continua. Continuar Você vai ver trabalhando. depois. E muita perna também, bastante força de perna. Muita perna e muita arrancada, né? O cara que tem arrancada mais devagar no terra não tende a... Entendi. É mais aqueles caras explosivos no terra no início. Sim, sim. Sim. Entendi. Eu lembro que uma vez o Oscar tava treinando, né? Sim, E aí a gente tava até testando, né? Pegar afastamento das pernas mais fechado, mais aberto. Só como é que tu fazia? Tu costumava fazer com as pernas fechadas Não, ou era mais aberto? tem um padrão.
Na madeira tem o limite máximo. Legal. E aí depois que deu a largada, tu pode mexer. Tu pode Mas mexer. eu Sim. sempre segurava com as mãos entre as pernas ou era... ao Não, é contrário? um bastão, aí tem um sorteio com moeda, Uhum. aí tu escolhe se tu quer pegar de dentro ou fora. Tá. Eu sempre peguei fora, que pra mim, por causa da largura, Sim. pra mim aqui eu achava muito incômodo e o meu pulso era mais fácil soltar Entendi, pegada. Eu preferia entendi. pegar assim. Mas tinha gente que gostava de pegar por dentro. Entendi. Uma outra coisa que a gente podia ver era sobre como que era a tua alimentação na época que tu era atleta, tanto de power como strong ali, e a época do Masa. Tu seguia uma dieta certa, assim? Não. Ou como é que tu fazia? Não, aqui no Brasil é complicado, né? Se eu fosse seguir Sim. a dieta certa só de carne, assim, eu comia tudo. Trabalhava na época na Ceasa, comia X, pastel todo dia. Sim, só procurava comer bastante Se eu mesmo. eu dizia, vou botar proteína pra dentro. Se vier Sim. mais carboidrato e gordura juntas, não tem problema. Na Sim. categoria absoluta. Claro, não tem que cuidar Eu pegava, peso, né? que nem esse strongman que eu enfrentei, ele tinha 186 quilos, eu tava com 140 e poucos. Sim, Ele tinha 2,5 metros, Sim, bem cara mais alto de pesado, envergadura que eu também. Esse peso corporal 140 e poucos era o que tu manteve a maior parte da vida de atleta. É mais ou menos isso? Quando eu fiz os melhores marcas no Powers, foi. Depois, quando eu tava em treino, eu botei as marcas melhor, mas eu já não competia mais. Eu cheguei a 160 e pouquinhos. Agora puxando esse gancho aí, quais que foram as melhores marcas tuas no powerlifting, Em assim? competição, foi 330 no terra, RAW. Eu nunca competi equipado. Convencional? Não, assim, sim. Convencional. Não, sumou pra mim. Dá pra confirmar, né? convencional. É, que normalmente não. O cara alto normalmente não faz sumo mesmo. Aí eu agacho 310 e supino, o máximo que eu botei foi 210, mas eu quase sempre botava 200. E a soma máxima, Mas a marca boa, e a, bom. máxima, a soma máxima foi 820. Raul, totalmente Raul. Totalmente Era Raul. Com faixa ou... Com faixa, com faixa. Com faixa. Perfeito, perfeito. Ah, legal. E de Strong, assim, títulos e tal, qual que foi assim, o Strong, teu eu- maior... Eu fui Nível. eu competi em São Paulo, eu fiquei em segundo lugar, que era categoria aberta, não tinha, tinha só uma categoria antes, que era abaixo de 90 e depois superior a 90. E aí eu fiquei em segundo lugar e aqui em Viamão acho que eu fiquei em quarto, porque eu me lesionei Sim, aquela vez o que você bíceps lesionou. um dia antes e aí eu Puts. pulei uma prova. de- A prova, lembra do Lago Press com o tonel? Sim, sim. Aí eu pulei aquela prova porque eu não conseguia levantar o Não braço. consegui estabilizar ali. E no Power foi essas marcas, no Strong foi, enfim, esses títulos, e no Mas, assim, o auge que tu teve. No máximo Melhor colocação. depois disso eu competi em Las Vegas em 2014, que foi a melhor marca minha, fiquei em sexto, que era os top 6 que tinham premiação. Pô, legal. Fui pro Kirguistão também. Kirguistão não lembro a marca, acho que foi 15º, mas é que era um campeonato muito maior. E aí eu ganhei 2 rounds, perdi o terceiro. E depois foi isso, São Petersburgo, Sibéria, Dubai, Las Vegas, Kirguistão, isso. O Kirguistão aí, eu me lembro, né? Eu quero que tu passe pro pessoal. Foi 2016. Tu foi nos Jogos Nômades, né? Que Foi é uma isso. Olimpíada gigantesca lá, que até o pessoal aqui do Foi. Ocidente não conhece, mas é uma coisa muito grande. Não, foi absurdo. Ele me mostrou ali os vídeos, então eu me lembro quando ele veio de lá. Dá uma explicada aí pro pessoal o que é as provas deles lá, os nômades são os povos daquela Isso. região ali, né? É tipo a Olimpíada deles, o Kirguistão é um ex-país da União Soviética. Sim. E tanto é que quem abriu a cerimônia ali foi o Steve Seagal, que ele é casado com uma mulher do Kirguistão. Ah, que legal. Aí ele veio a cavalo, tudo. Ah, Aí tava eu, de brasileiro, tinha até interessante que a gente conheceu uma pessoa no aeroporto que tava competindo lá, só que era um esporte totalmente diferente, agora não me recordo qual era o esporte. Sim. E que era luta, era wrestling. E aí tinha eu, da categoria mais pesada do Mas Wrestling, tinha o Sandro, que é daqui de Viamão Sim, também, sim, o Sandro. que é a categoria até 120, e o Vilmar como dirigente. Sim. E todas essas competições, quando tu viajou e tal, foi pela federação. Eles Foi que- tudo custeado pela federação. Foi isso muito legal. Ah, Aqui no isso é Brasil legal, nunca, muito sempre legal. foi por conta própria. A Federação Russa, ela fazia isso, pelo que eu me lembro que tu me falou, pra divulgar o esporte, né? Que eles queriam botar em mais países. Não, eles já até entraram com pedido para virar esporte olímpico. Ah, tá, Aí é eles também obrigatório, têm tem isso. tantos países, o mínimo de X países, Ah, tá, então- e ter federação, comitês em todos os países. Entendi. Entendi. Como eles queriam, daí eles tinham que incluir mais países, assim, eles Isso. iam fazendo esse tipo de esquema aí, Disseminavam em patrocinando os toda a parte atletas, dali. pra depois ter mais atletas adeptos. Fizeram né? no Uruguai, na Argentina, Ah, legal. quase toda a Europa, Euroásia. Muito bom, né? Isso aí China. foi uma experiência de vida pra ti boa, né? Imagina tu Não, conheceu... Foi o esporte que mais. Não foi o meu esporte que eu foquei, porque eu descobri o esporte depois. Esse aí.
Mas foi o esporte que mais me abriu portas e fez eu conhecer o pessoal do Strongman, que era o esporte que eu mais gostava. Sim, sim. Que daí Esse só é uma dos caras ideia. do Strongman estar competindo no mesmo esporte que eu, que pra eles também era novidade, Sim. já foi muito bom. Assim. Claro, Porque imagina. no Strongman, obviamente, na minha realidade não era de chegar nem perto deles. Sim. Ainda mais com a estrutura daqui, sem federação no Brasil Sim, sim. vinculada ao WSM. Assim. Sim. Isso aí vale muito a pena, né? Valeu muito a pena, assim, pra ti. Sim, foi um atalho que me levou pra conhecer e pra ver o que eu gostava. Sim, foram vários países, né, meu? Vários atletas. Tu trocou ideia, o Lucas fala inglês, trocou ideia lá com os Strong, né? Treinou, Tem muito amigo do Robert, né? a gente foi até pra bar, tomando cerveja junto. É, Ele isso ficou aí que muito é amigo. legal. Vai, isso aí é legal. Lá fora, assim, como é que eram as hospedagens, a cultura, comida? Comigo, com o pessoal, sempre foi maravilhoso. Na Rússia teve um probleminha que o pessoal não falava, principalmente no São Petersburgo, o pessoal não falava inglês no hotel. E aí meu voo tava atrasado e eu tentei procurar todo mundo, fui até na tesouraria e ninguém falava inglês. Mas eu sempre tive um dos dirigentes que falava português. Sim. Só que nesse dia ele não tava, ele tinha ido para um outro evento. Mas na Sibéria ele sempre ficou colado com a gente, mostrava pra gente o cardápio do restaurante e a gente decorava por foto. Sim. Mas uma coisa que eu me lembrei agora foi sobre as comidas, né? Que tu estranhou bastante nos outros países, assim. Sim. Dubai era bom, os Estados Unidos era muito caro porque a gente tinha comida só do hotel ali, mas qualquer Sim. coisa fora tinha que comer. Aí era muito barato, mas era cachorro-quente, de posto de gasolina, pagava 99 centavos. Mas Sim. era tudo comida pronta, assim, bem pronta. Bem... Se fosse comer comida mesmo. Dubai ia sair caro. foi perfeito. Dubai tinha comida de todos os países. Assim. Entendi. É, que tudo, Dubai então, Não, era um variado. hotel 5 estrelas Sim, que tinha 3 restaurantes dentro. Entendi. E aí tu lá é tinha foda. desde tinha do italiano, algo que misturava tudo, desde hambúrguer, Legal. com tipos de... quase todo tipo de comida, assim, não brasileira, mas quase todo tipo mundial, assim. Quando a gente ficou em Moscou uma noite antes de ir pra Sibéria também, tipo, comeu bem, mas a comida russa, principalmente da Sibéria, assim, é incomível quase. É uma coisa muito diferente, Não, Como né? é que é? Totalmente diferente, tem um gosto muito estranho, o cheiro não é bom também. Sim, tu falou que comia um pepino e Café da manhã, aquele pepino café e tomate, É uma coisa que a gente salsicha. não tá acostumado, como é que Não, eu eu não sei como é que os caras se Salsicha. sustentavam lá. E como é que os caras são fortes, o cara sempre achava que eu sempre eles achei que comem eles tudo. comiam pra caralho. Assim. Não, eles comem. Muita proteína. E são atletas bons de coisa. Eles Força, comem, né? mas se tiver um osso ali, eles roem o osso e... Não dão e bola, eles bestam, né? É que eles são fortes. Essa cultura deles do não dar bola. Não, É a gente que é fresco aqui. A gente até visitou uma montanha lá congelada, que ela nunca descongela por dentro, e no final tinha um peixe cru e um shot de vodka pra todo mundo. Bah, que legal. Aí eu me fiz de louco, fiquei olhando ali. Cru, Eu não tinha competido ainda, eu digo, vai me dar um negócio aí. Pega o Melhor peixe e não joga no arriscar, chão. Eu fiquei joga olhando todo pra mundo trás. na filinha ali, eu fui sair de fininho e saí antes. Aí o Mar, na época, aprovou, eu adorou. Bah, tá louco. E o povo, assim, a galera, tudo Muito- trata bem. muito Porque bem. normalmente falam que Rússia é um pouco mais grosso e tal, mas Não. como é que é lá? Bem receptivos? Comigo foram extremamente. Legal. Extremamente mesmo. Eles são muito. Eu acho que eles são receptivos, eles são muito assim. Eles são bem tradicionalistas, assim, tudo eles gostam de sempre se reunir na mesa, fazer vários brindes e coisa, mas te tratam assim... Sim, eles cultuam muito a como cultura deles, né? Parece que tu é a celebridade ali. Sim. É muito, muito bem tratado. Legal. O Oscar comentou agora há pouco da alimentação e em relação aos treinos. Como é que eram os treinos? Eu fico bastante curioso, por exemplo, quando treinava Strong, como que eram os treinos, quando treinava Power, como que eram os treinos, mas tem diferença, porque para a maioria das pessoas, atleta de força, só força, a mesma coisa, mas que nem tava falando, né, tu treinava Strong de maneira específica o Power, mesmo que fizesse supino, terra e tal, então conta pra gente qual que era a diferença entre os treinos. Quando eu comecei no Strong, eu comecei basicamente só treinando no Strong e treino com o normal na academia. E aí depois que no outro campeonato do Strong eu já estava fazendo a periodização porque eu já tinha competido em Power e tudo. E aí eu me cuidava muito para não me lesionar. Sim. Aí quando eu estava muito cansado nos básicos, às vezes eu fazia 2 semanas leve. Ou se eu rendia muito bem no Strongman, na outra semana eu pegava leve no Power ou médio. E eu fazia periodização. Depois eu comecei usando o Power como minha base. Porque no Mass Wrestling eu não treinava aqui, a gente treinava assim, mas era mais perto dos campeonatos e eu não tinha ninguém aqui em Viamão Do teu do peso. meu peso, né? Sim. E aí eu fazia periodização no powerlifting e quando eu tava mais cansado, eu sempre, na real, eu revezava, às vezes um médio, um leve, um pesado, ou às vezes eu fazia 2 pesados e fazia 2 semanas de leve e uma de médio.
Aí quando eu tava muito saturado eu fazia mais essa hipertrofia para ajudar na recuperação, ter mais fluxo sanguíneo e coisas. Sim. Mas eu sempre me cuidei muito para não me lesionar, porque eu sempre tive muito problema de contração muscular, assim, de ficar muito com nódulo. Sim, fica muito Nunca contrário. tive nenhuma lesão, assim, mas eu sempre tive de ficar muito empedrado, assim, de não conseguir Sim. fazer o lesão tu nunca movimento, teve, amplitude né? de movimento, reduzir demais. Entendi. Eu me lembro disso aí, tu era bem assim, Encurtado, muito é. encurtado. Mas lesão Encurtava até mesmo na tu não chegou a respiração. ter, né? Lesão grave Não, né? só aquela do Strongman um dia Sim, antes que daquela a gente vez estava lá. descarregando o material. Sim, que nós estávamos descarregando, eu me lembro. Aí no pneu ali deu... Sim. Mas isso é bom, né? Porque tu olha quantas vezes que tu... É difícil, né? Pô, cara. Quantas vezes, ainda mais o Strong, o mais dos E o três, mais wrestling, eu acho, eu não sei se qual que é mais lesivo, se é o Strong ou o mais... Ah, o eu competi no bem Strong lesivo, e né? em Caxias do Sul também, ganhei em primeiro lugar também. Sim. Tinha até aquele, um sobrenome parecido com o meu, Araújo, Qual que que é do futebol americano. Eu competi bastante agora no futebol americano no Porto Alegre ali. Não me lembro, meu. Eu só sei que o sobrenome dele era o mesmo que o meu. Mas daí eu ganhei ali, aí nos puxamos o ônibus, tinha sustentar o carro por máximo de tempo. Sim, sustentação. Aí tinha os cilindros, lá não era cilindro, era tipo uma gaiola. Ah, que tu entrava dentro, Só que era de levantava metal, inteira. lá não era de madeira. Sim. E aí aquele ali foi bem pesado. Ah, legal. Mas é o mais lesivo, assim. pra Mas mim. o Lucas, quando a gente já treinou um tempo junto, né? E a gente nunca foi adepto de treinar muita frequência. Assim, tipo, agacha terra. Eu já tentei fazer isso, não deu certo pra mim, pro Lucas E também. nem treinou muito comprido. Não dá muito certo. Só quando eram os dias específicos do Strongman, mas daí eu reduzia antes, uns dias antes, porque eu sabia que ia ser um treino demorado depois. Recuperado, né? Isso. Porque eu me lembro que a gente treinava assim, é o que dá certo pra mim, né? Eu passo ali pros guri também mais ou menos isso. A gente até faz algumas coisas 2 vezes por semana, supino, por exemplo. Sim. Mas agacha e terra, o que mais deu certo pra nós foi 1 vez por semana, os 2 juntos. E os acessórios separados aí. Claro, Os acessórios eu nunca... Antigamente eu botava, mas depois, quando eu comecei a competir bastante, eu focava separado, agacho, terra e supino, e depois dividia... Se eu fiz agacho, eu fiz um terra pesado, no outro dia eu fazia costa leve ou médio. Sim. Porque a costa já estava saturada. Aí eu sempre se eu treinava terra leve, eu fazia um treino depois de... Sim, visando uma recuperação. Aí né? eu fazia mais pesado. Eu sempre ia medindo, assim, eu nunca me emendava tudo pesado, tudo leve. Porque tudo o leve esporte, até assim, quando eu tava muito cansado. Claro, porque o esporte de força, na verdade, é muito mais baseado na recuperação, né? Sim. É bem diferente de outros Se esportes. não é todo dia a mesma coisa, tu vai só Eu decair. vou treinar pra me aperfeiçoar. Em outros esportes dá certo. No nosso não dá muito. Não é técnico, né? Não é igual o LPO. Isso. Tem que recuperar pra melhorar. Recupera pra melhorar. Tem gente que até dá certo, continua, né? Assim fazer uma frequência mais alta, mas a maioria das pessoas eu não vejo. É que principalmente no Strongman, que tem técnica, mas tem muito movimento ali que é meio na explosão. Sim. Aí teu corpo não vai... É muito desgastante. Não é Por mais que tu natural. esteja ali bem Strong, ele vai te cansar o corpo força, inteiro, assim. Força, resistência, explosão, é tudo junto. Cardiovascular é o principal, acho. Nossa, tá louco. Porque se tu não tem, tu já desmaia, a visão fica preta já. Eu fico até curioso em relação a isso. Normalmente a gente vê os strong, né? São caras muito grandes e tal. Como é que faz essa parte do cardio? Vocês treinavam só cardio ou é só em treino? Não, hoje em dia eu acho que sim. Eu vejo que tem um pessoal que treina bastante cardio. Mas na minha época a gente focava mais no pneu, o pneu leve, o pneu, a frequência cardíaca vai muito alto. O cardio era específico, já A gente treinava fazia específico já, no tipo, movimento. o pneu na competição era pesado, de 450 quilos, a gente tinha um de 160. Aí no dia de cards a gente fazia virava um monte várias vezes, Porque 20 viradas daquele equivalia a 5 do pesado em frequência cardíaca. Só que o pesado é ruim que tu tá com o corpo quase parado, tu sai da inércia já para um peso muito alto. Aí tu tem que estar bem preparado para aquilo ali. Cilindro também, te lembro que nós tinha Cilindro, 2, né? Nós tinha o levezinho, nós pegava o leve e fazia bem longo. E o leve dava para botar anilha. Daí nós ia regulando ali. Depois tinha um pesadão que a gente fazia ele com era a partir de 130, mas daí de cada lado dava 260. 260 quilos. E ele era muito, muito grosso, aí ele te batia nas pernas e te desequilibrava. Sim. E em relação às competições de strong, como é que funciona? Tu já sabia o que tu ia fazer lá ou as provas eram reveladas só no momento? Vem no cardzinho de competição, eles mandam... Quanto tempo antes? É bastante. Bastante tempo? Legal. Vem, aí a gente já se prepara, vem o peso, a categoria até 90 é tal, você com tal peso, categoria tanto é tal peso. Aí tem provas que é por minuto, tipo, quantas repetições em 2 minutos máximo. Sim. E aí vem tudo discriminado ali, porque não é muito padrão, assim. Tem um padrão, mas não é... Cada um tem um jeito, assim, de... Entendi. Mas ela tem que se preparar. Né? Não, vem tudo certinho. Tem que ter. Perfeito.
E em relação à lesão, comentou que nunca teve lesão e até fiquei também curioso, né? Vocês estavam comentando que o Strong, na opinião de vocês, é o mais lesivo, né? Você acha que os atletas, assim, a maioria que se lesiona e tal, é por falta de periodização? Ou é, enfim, fortuna, assim, acidente, ou realmente Eu talvez acho que é um pouco de periodização? cada, pode ser a soma dos dois. E também às vezes azar, alimentação, alguma nutrição ali que não tá legal. Sono. Até o cara dormiu mal vai treinar, né? O cara acha que tá bem, mas é que o tendão às vezes tu não sente quando ele já não tá tão... Ele A musculatura ela te avisa mais, né? A musculatura avisa. O tendão já é mais difícil de avisar. Não, quando tu vê, eu sei porque já estudei. Só quando ele inflama, assim, mas é mais complicado. Mas eu dei, não é um pouco a sorte, né? Também, um né? pouco Tem gente muito novo que já rompeu, tem gente veterana que não. Que não tem. Tem gente que rompe e continua competindo em alto nível. Sim. Tem gente que rompe e já para, E já não desiste, consegue fazer né? mais nada. Sim, verdade. Tudo depende do grau da ruptura. lesão e de recuperação também, né? Uma coisa que a gente queria saber era por que tu acabou parando de competir, assim, o que te levou a fazer parar, porque tu tava bem embalado, né? Eu comecei muito com esse negócio da musculatura ficar muito presa, a face ali, muito nódulo, e aí eu teria que ter um gasto muito grande de quiropraxia. Sim, que pra mim era o que funcionava, e só que era um gasto muito elevado, e quando eu tinha competido internacionalmente eu parava de trabalhar. Sim. E aí tu começa a desanimar, porque tu começa a ficar com muita dor muscular, não tem retorno financeiro, apesar de ter retorno de experiência. Tu volta, a tua todo realidade, mundo tá lá, tu volta pro Brasil. Claro, sim. E aí tu vai desanimando, tu vai ficando com dor, e aí tu começa a render pouco, porque tu precisa trabalhar, tá com a cabeça em outro lugar, tá com bastante, não chega a ser lesão, mas o corpo tá lesionado de certa forma. Sim. E aí tu começa a balancear e aquilo vai te tirando um pouco a vontade, assim. Sim, acaba que tira. O estímulo, assim, que é um esporte amador, né, no Brasil. No Brasil é amador, lá fora tu tem um cara opção, ainda que que ganha, mas a maioria também não. Mas tipo, aqui é um amador, né, daí tu Mas lá é mais barato. Mesmo que a pessoa seja amadora lá, ela consegue manter melhor, principalmente nos Estados Unidos. Sim. Até a alimentação lá. E daí que nem depois tu volta pra tua realidade, é foda mesmo, né? Sim, aí tu vai te machucar pra te trabalhar, é bem complicado. É uma reclamação que tem há muito tempo no esporte, né? No power e tudo. Eu parei, acho que minha última competição de verdade, assim, foi internacional, foi em 2016. Já faz um tempinho, né, meu? Passa rápido o tempo. Eu comecei em 2009. E aí eu parei. Depois eu voltei, assim, só treinar, botei as marcas melhores do que em competição, né? Mas treino é treino, competição é competição. Sim. E aí eu não voltei a competir. Depois eu parei de vez, assim. Porque eu não queria competir e o meu foco era a competição. E o cara que é atleta, dificilmente ele consegue treinar só por treinar. Eu ia, faltava, aí não periodizava. Porque eu não tinha campeonato pra ir, não tinha nada, não tinha nenhuma meta. E aí eu só ia lá pra treinar e não dá tesão. Não adianta. Tem gente que é assim, né? Eu também não consigo treinar só por treinar. O foco não é o mesmo, né? Não se dedica a mesma coisa. Não adianta. Tem que ter sempre alguma coisa em mente. Me preparar para o campeonato, eu pensava de dia e noite no campeonato. Legal. Sim, o Lucas era muito focado, né? A gente treinou muito tempo junto. Treinava até na chuva lá. Nós virava o pneu na chuva, não tinha onde virar, era de noite na chuva no inverno, meu. Nas britas, lá no Marcão, lá nós treinava. Até passada com. Passada nas britas. Passada nas britas nós fizemos. Não, e daí a gente marcava cangalha com pneu, cada um botava um ia lá, botava um pneu, outro botava outro pneu do outro lado. Pra simular cangalha, e assim, nós marcava com um monte, né? Quando tava um dia bonito ia vindo todo mundo. Aí quando tava chovendo era só eu e ele, não era ninguém, tá ligado? Os loucos tudo soltava fora, tá ligado? Aqui, né? Pois é. E em relação, assim, a essa experiência que tu teve como atleta e tal, assim, qual que tu acha que foi o momento que mais te marcou, assim? Quando tu pensa o que traz mais realização? Eu acho que foi o primeiro campeonato do Strong. Em Viamão? Sim, que foi minha primeira competição, né? Aí não tem como... Não marcar, né? Foi o primeiro campeonato de Power. Que foi onde? Foi em Três Coroas. Qual era a federação, lembra? Que foi várias intercaladas. Teve Combrafa, teve WBDL. Foi a WBDL. Ele foi mudando. Tá. Não, a WBDL é do Vilmar. É do Vilmar. É do Vilmar, Era, né? Não é mais, mas antes era. E aí... E depois meus campeonatos internacionais aí. Todos eles. E o primeiro Power que eu fiz... foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas o que eu botei mais alto foi
Na GPA? Não, na Megajin. Ah, tá, foi primeiro ali campeonato ali dele. ali no Márcio ali. Do Ali Márcio. a gente competiu. Aquela? Só que era em outro lugar. Era em outro academia. lugar, Foi é. a primeira competição É, também. Não, era no mesmo lugar, Era em então. outro lugar. E depois foi do... Acho que foi isso, porque depois eu já tinha feito todos. Aí só vai levando, assim. E querendo aumentar, né? Mas os primeiros que eu fiz e os mais altos, o maior terra que eu fiz, quando eu fui só no terra daí, Sim, que eu fui na categoria de equipado, mas eu fui round. sim. Ué, como assim? Tu podia ir, quem tá equipado não pode, mas nessa federação. E quem tá RAW pode escolher. Antes legal. tinha isso daí, dava, agora não tem mais, mas antes tinha isso daí. E há muito tempo se competiu RAW e equipado junto. Aí quem tinha condição de comprar uma camisa tinha, quem não tinha ia sem a camisa e perdia pro cara, porque o cara tinha uma camisa, né? Era um pouco injusto, depois eles Principalmente separaram. supino e agachamento. Sim, Supino tá faz louco. diferença. A terra até não faça tanta. Eu não sei como é que tá os macacos hoje faz em dia. ainda muito, Não, Mas não eu faz. Na real eu nunca usei nenhum macaco numa camisa. O que faz mais diferença mesmo no supino e na gacha. O ganho no terra é bem pequeno. Eu já usei pra treinar elástico, faixa, coisa assim, supino, mas só pra ter uma noção do peso, ajudar na estabilização. Claro. É verdade. É bom até pra não se lesionar, né? Pra te acostumar na descida, principalmente. Dá pra usar. Às vezes o cara tá machucado uma lombar, hoje eu vou usar um macaco aí, né? Eu gostava de usar as faixas pra ver bem no ponto que meu supino morria. Sim. Bem onde é que ele morria a força. Tipo, eu tinha uma arrancada legal e ele pra- separava na metade ou um pouquinho Pra mais no final. identificar. Todos Onde aqui. eu e o Léo também. Eu gosto de botar um peso a mais, às vezes, pra ver o movimento, onde é que é a minha falha muscular. Eu sei que o terra era... Eu arrancava muito forte e finalizava legal e o meio ali eu dava uma... Sim. Eu Ali tinha que cuidar pelo pra joelho. não trancar, para as costas não envergar um pouco. E no agacha era mais de boa, assim. Se eu descesse bem, eu conseguia subir. Eu só tinha que cuidar a posição de descida e a barra mais pro meio das costas. Eu cuidava de deixar bem Mais baixo. pra estabilizar, senão eu Sim. ficava muito pêndulo pra frente. Pra frente. Sim. E a parte dos ombros pra colocar a barra embaixo. Era horrível, no frio ruim? era horrível. Aí sempre faz é muito ruim, agachamento, né? começava a doer. Começa a doer. No outro dia, é terrível. Somente ou de um treino pesado pra um leve, até pro leve. Sim. Porque o leve tu tá assim, tu não consegue nem botar a barra lá pra baixo, porque não tem peso. Pior ainda. Ela vai vindo pra frente e para no pescoço. Para no pescoço, é bem Verdade, isso. verdade. E tu pretende voltar a treinar? Não. Não, hoje eu tô focado mais na Mas na vida pessoal. na vida mesmo. pessoal, meu negócio, que eu abri. Competir não, mas nem treinar, tu tem vontade sim de. É que eu ainda tenho essa mentalidade de competir, se Sim. for um negócio pra competir, sabe? E aí eu vou acabar me lesionando, É. ou gastando dinheiro que eu não tenho, aí eu não quero. Aí o cara já desiste de novo. Mas isso aí é assim, eu parei várias vezes, né? Comecei e parei, o cara, às vezes tu perde a vontade mesmo. Mas tu também trabalha com isso, né? Eu eu trabalho não era o com meu isso. ramo. Aí Mais já é mais fácil, fácil, Mas mesmo assim, agora o cara que já não trabalha é pior, né, meu? Aí tu não tem vontade de voltar mesmo. Tu curte o momento ali, mas a hora que tu bota na balança, tu dá um... Sim, sim. Verdade, né? Ainda mais falando de competição, né? Porque se gostasse de treinar, tudo bem. Vai lá, Se for um esporte coisa com assim. custo menor, e menos lesivo, principalmente acho nas categorias mais pesadas, assim, aí até pode se pensar de ter uma longevidade, mas eu tenho muito problema de dor muscular, assim. Aí Sim. Principalmente na lombar. No lombar E são esportes extremos, no meio né? das costas e posterior. E são esportes extremos, né? Todos eles são o extremo do teu corpo, nem todo esporte tu vai ao extremo. Tem vários verdade. esportes que tu não vai ao extremo. Mas Mas o depois do power, campeonato de tu power, vai- às vezes fazia esses movimentos, chegava em casa no dia tava com febre. Aí tá com o olho estourado. Não, é bem agressivo, né? Mas eu acho que Acho que é isso, é né? isso aí, né? Sei, gostaria de mandar uma mensagem, de repente, pra galera, alguma coisa, um recado final. Acho que é um esporte muito válido que na real eu até prefiro que as pessoas... Tem tanta opção de esporte popular já, acho que é um esporte que tem que ser popularizado. Porque quanto mais gente fazer, melhor, né? Sim, Vai ajudar sim. os próximos atletas. Quem quer ser atleta a conseguir a ter uma divulgação. carreira, ter patrocinador, principalmente na parte de força, né? Sim. Que é a parte mais... Tem bastante campeonato, mas é a parte mais lenta de estrutura e de financeiro ainda, né? Sim, Então eu acho que quem quer competir são esportes de força maravilhosos. E aí tu quebra a cabeça também, porque é ciência. É verdade, tem que estudar, sim. né? Tem que estudar muito. O pessoal acha que é muito Tu fácil, treina, mas né? tu fica em casa só pensando depois. Exatamente isso,
Como é que eu posso fazer pra melhorar tal aí coisa? tu testa, não dá certo, ou É. acha que deu certo, porque tem que esperar um tempo, né? É bem assim. Nada é instantâneo. Legal. É bem assim mesmo. Mas eu aconselho todo mundo, é um esporte bem legal, até pra quem tem problema de coordenação motora e coisa. Isso. Verdade, verdade. E tu acha que em algum momento, assim, na história, digamos assim, vai chegar num nível que realmente vai ser valorizado, o atleta vai ter uma profissão, vai ganhar para isso e tal, aqui no Brasil? Eu acho que depende muito da economia do país. Quando o país for mais desenvolvido, acho que pode ser, mas no momento acho que tem muita necessidade antes, que o pessoal daí não é o foco ainda. Sim. Já tem aquela paixão antiga do brasileiro, de futebol e coisa, Sim. e depois de sobreviver. É, Ou alguns e- outros esportes, natação, vôlei, aí esses outros esportes assim, que é tipo, infinitamente diferente, mas de gasto principalmente, mas Fórmula 1. Tem uma gente que gosta, mas Sim. pra competir naquilo ali é É horrível. verdade. Aqui o carro é o corpo da gente, mas é um gasto também. Mas então, Sim, sim. De É saúde, verdade. de tudo. Exatamente. Tempo. E o esporte de força, ele não fica maior também, porque ninguém procura força, né? Numa academia. Não. A academia comercial, ela Ela vende a imagem. É estética, né? Todo Saúde mundo fala também, saúde, né? É. Saúde, mas é 20% das Mas pessoas que é. procuram É, uma a academia maioria por quer saúde. ficar A bonito maioria pelado. é estética, ficar A bonito. maioria é quem quer se olhar no espelho. Porque Exato. saúde mesmo é aquele que o médico mandou, que tá assistindo Isso, mal. o idoso. E daí, pra te ter uma estética boa, tu não precisa fazer tanta força e chegar no Não, não. extremo do teu corpo. Porque ali no Tu extremo, cuida da tua alimentação, tu faz um treino Rendimento bom. não é saúde. Exato. Chegou no rendimento, começa a não ter saúde. Rendimento já Em qualquer coisa, né? É, igual o Qualquer carro. É. Carro de arrancada, 2, 3 arrancadas e deu. Esporte, isso aí também é uma confusão que o pessoal faz. Esporte e saúde. Não, esporte e saúde praticado ludicamente. Recreativamente, é. Ali. Agora, esporte, o cara que joga Faz tênis mais em bem pra mente do que pro alto corpo. Assim. rendimento. o cara do tênis tá cheio de lesão, o tênis bem Sim, barbadinho. tanto é que tem a... barbadinho, como é isso. que é? machuca em qualquer esporte. Pois, Tem esse síndrome do tenista, síndrome do tenista. tá louco. Todo esporte de competição Esporte de é competição não lesivo. E é prejudicial. As pessoas de ponta mesmo, às vezes estão mais doentes do que o cara que Virou tá... atleta mesmo sendo montar. amador, dependendo do teu nível, já é alto desempenho e muito desgaste. É, com certeza. Não tem. É verdade. Mas eu acho que é isso, então. Isso. A gente fica por aqui, então, né? Isso mesmo. Aí tomara que o Lucas volte a treinar aí. Nossa, eu tô Pelo menos fazer sempre, um terra tô lá, sempre alguma coisa incomodando assim. ele. É mais fácil a barra me queria- levantar agora. Eu queria que ele voltasse aí treinar com nós, mas eu acho que a gente vai dar um jeito ainda. É, acho que vamos ele ter que volta convencer. aí. Dá pra levar a empilhadeira junto? Não, leva junto. pra Aciona o gente- botão ali. Eu acho que a gente fico vai ainda- dentro ali sentado no banquinho. Não, acho que agora ele vai. Vamos ver se a gente convence ele a voltar a treinar com nós aí. Que era legal quando a gente era parceiro de treino, ele é parceiro, o Léo ainda não treinava nessa época, mas o Léo ia gostar também, né? Que a gente tem uma equipe aí, Sim, se sim. o Lucas estivesse junto ia embalar com nós, lá ia ser legal. Quanto mais gente, melhor, né? Cresce o Claro, esporte. e adquirir experiência, tudo, pega um pouco de cada do outro. Experiência. É, Verdade. então tá, é isso Eu aí. acho que é isso então, pessoal que está assistindo aí, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa um like aí embaixo, deixa um comentário também. E aguardem os próximos vídeos. Valeu, Lucas aí, valeu, Oscar. Valeu, Enfim, isso aí. Fechou? Fechou isso aí, Vou gurizada. agradecer. Valeu. Valeu.